E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de C++, aplicando os conceitos que nós aprendemos nas últimas aulas. E hoje o exercício proposto é o seguinte: escreva um programa em C que solicita um número. Se for par, ele vai retornar na tela o número 0. Se não, ele retorna o 1. O que é a ideia? Nós não aprendemos laços condicionais ainda, mas a gente consegue fazer isso por lógica. Por quê, pessoal? Sempre que uma condição for verdadeira, ele vai me retornar o valor 1. Sempre que for falso, ele retorna o valor 0. Só que aqui eu consigo, na verdade ele quer saber se o número é par ou ímpar. Qual que é a forma que a gente consegue saber se o número é par ou ímpar? Se a gente for pensar, pessoal, 2, 4, 6, 8, 10, o número é par quando você divide ele por 2 e ele tem o resto 0. E o número é ímpar quando você divide ele por 2 e ele tem o resto 1. Então, por exemplo, 2 dividido por 2 dá 1 e o resto é 0. Como o resto é 0, ele é par. Então, 10 dividido por 2 dá 5, o resto é 0, então ele é par. 3 dividido por 2 dá o quê? Dá 1,5. Na verdade, dá 1 e o resto é 3 dividido por 2, né? Dá 1 e o resto é 1. Então, como o resto é 1, quer dizer que ele é um número ímpar. 7 dividido por 2 dá 3 e o resto é 1. Então, ele é ímpar também. Então, na verdade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar aquele verificador de resto que nós aprendemos lá na última aula, ó. O resultado de resto. Se eu faço, por exemplo, uma atribuição assim, por exemplo, ó, 2 dividido sei lá, 10. Se eu coloco assim, 10 dividido por 2, ele vai me mostrar qual é o resultado? O valor 5. Se eu faço assim agora, ó, 10 com esse atribuidor aqui, dividido por 2, ele vai fazer o quê? 10 dividido por 2 é 5 e o resto é o quê? O resto é 0. Esse atribuidor é o atribuidor de 0. Então, desculpa, o atribuidor de resto. Então, na verdade, o valor que ele vai dar aqui é o 0 para mim. E é exatamente o que ele quer. Ó. Quando for par, ele quer que retorne 0. Então, na verdade, é só retornar o resto dessas operações. Então, vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui o nosso Code Blocks para entender isso aqui melhor. E vamos fazer o nosso código. Vamos criar aqui o nosso novo arquivo, né? Deixa ele abrir, deixa ele pensar. Então a gente tem que mostrar os mesmos recursos, né? O printf, o scanf. Então eu vou criar aqui um novo projeto, vou clicar em Files, Csource, vou dar um OK, escolher o C++, vou escolher o meu diretório, que é a mesma pasta lá, né? E vou salvar aqui, por exemplo, como par ímpar, por exemplo. Vou chamar assim o exercício e vou salvar. Vou dar um finish, ele já começou. Primeira coisa que a gente tem que fazer é incluir a nossa biblioteca, né? Então, ó, include, vou dar aqui o atribuidor menor, então bits, barra, né? Barra stdc, opa, barra é o contrário, barra stdc, mais ele já habilitou aqui para mim, né? Ó, ele já mostrou ali para mim, mas eu vou continuar. E aí mais.h. Então aqui, ó, já colocamos bits barra stdc mais.h. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar a nossa função principal int_main, que é onde vai estar todo o nosso código, abrir e fechar chaves. Primeira coisa, eu preciso criar uma variável. Vou criar uma variável inteira, né? Porque eu preciso fazer essa divisão inteira para saber o resto. Então, int, vou chamar o número, por exemplo, minha variável de n. Posso dar o nome que eu quiser, vocês também. Mas eu vou chamar de n. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Você vê na tela, printf o seguinte, entre aspas duplas, digite um número. Vou dar 2 pontos e vou dar um espaço. Se eu estou mostrando essa mensagem na tela, eu quero o quê? Que o usuário digite alguma coisa, então eu preciso ler. Vou usar o meu scanf para escanear. Como é uma variável do tipo inteiro, vai ser o %d. Aqui do lado de fora das aspas duplas eu vou dar um vírgula e vou colocar o e comercial com a variável que eu quero salvar, n. Então basicamente ele vai mostrar na tela, digite um número, e aí eu vou ler essa variável, scanf, %d. Pega esse número que vai ser digitado pelo usuário e salva na variável n, que é a variável que eu criei aqui, e outro ponto e vírgula. Tudo bem, pessoal, até aqui? Basicamente igual a gente fez na outra aula. Se eu for para simular aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a simulação. Vamos ver como é que ele vai abrir aqui o nosso código. Então, olha, digite um número, eu vou digitar aqui, por exemplo, 55, e ele leu, ele salvou esse 55 naquela variável n.
Agora eu preciso fazer essa condição. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar aqui, ó, printf, e vou escrever o seguinte. Eu quero mostrar o número, né? Então eu tenho que mostrar na tela ou 0 ou 1. Eu não tenho que mostrar texto. Então eu vou mostrar direto o número. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó, percentual D, que é um número que eu quero mostrar, tudo bem? E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dar uma vírgula e eu vou colocar a condição que eu quero. Então, por exemplo, a condição era saber se o número é par ou ímpar. Como é que eu sei, pessoal? Eu vou pegar esse número e vou pegar o divisor aqui, ó, o atribuidor de resto, né? E vou dividir por 2. O que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai fazer essa operação. Se esse resultado aqui, ó, n dividido por 2 é o quê? Pegar o número e dividir por 2. Só que ele não vai dar o resultado, ele vai dar o resto. Se eu tivesse, lembrando, tá, pessoal? Se eu fizer isso daqui, por exemplo, ó, barra 2, olha o que eu vou fazer, ó. O número dividido por 2. Vamos simular aqui para vocês verem. Ele vai pegar o número, dividir por 2 e esse resultado ele mostra aqui, ó, no percentual D. Tudo bem? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Digite um número, vou digitar 30. O que ele faz, ó? Ele pega o número, divide por 2, tudo bem? Divide por 2 e dá 15. Então ele mostra 15, porque eu usei o sinal de divisão. Agora, se eu usar o sinal de resto, que é o que me interessa, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a divisão, dividir por 2 e vai me mostrar o resto. E aí ele mostra o resto. Para ser par ou ímpar, só pode ter dois tipos de resto. Ou 0, se for par, ou 1, se for ímpar. Então digite um número, por exemplo, 30. Ele vai fazer o quê? Dividir por 2. Ó. Dividido por 2 dá 15 e o resto é 0. Isso quer dizer que ele é um número par. Tudo bem? Então se eu pegar e fechar aqui, ó, e, por exemplo, e simular de novo, eu posso pegar agora e digitar, por exemplo, 7. Ele vai fazer, vai pegar o 7, dividir por 2. Esse resto da operação ele vai mostrar no percentual D. Então, por exemplo, digite número 7, ele mostra o resto 1, porque ele é número ímpar. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender? Então a gente conseguiu aprender o quê? Agora eu consigo também, no printf, fazer algumas condições, ó, cálculos ou coisas do tipo. Só que aqui faltou uma coisinha, né? Faltou o return 0, para mostrar que não tinha erro. Agora o código está correto. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Treinem em casa, tá? É muito importante. E até a próxima.